Boa noite, você que está acessando aí, que está entrando na live agora, seja bem-vindo. Essa é uma live de estudo bíblico sobre a armadura do Espírito, em Efésios 6, dos 10 ao 18. Seja muito bem-vindo. Se quiser estar conosco aí, permaneça conosco aí até o final. Nós vamos estar aprendendo um pouco mais aí da palavra de Deus, né? Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo mais da palavra de Deus, falando mais da palavra de Deus, que o Senhor possa encontrar corações abertos nessa noite para falar conosco. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor nesse momento, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Pai querido, Tu sabes quem sou eu, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas necessidades, Senhor, e do quanto, Senhor, eu entendo, ó Deus, que esse momento aqui é um momento especial, Senhor, em que o Senhor deseja falar ao coração dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor abençoe cada um que entrar, ó Deus, nessa rolagem, nesse momento. Cada um que entrar nessa live, Senhor, seja abençoado pelo Senhor, Pai. Que possa, Senhor, participar desse estudo, possa ser abençoado, possa ser cheio do Teu Espírito, ó Deus. E em nome de Jesus, que o Teu nome seja engrandecido na vida de cada um. Que a Tua palavra vá, Senhor, e encontre o fim para o qual ela foi enviada, Senhor. Que haja transformação de vidas, Senhor. Que haja, ó Deus, uma reconexão com o Senhor nessa noite. Que haja, Senhor, um reestabelecimento, ó Pai, de vidas, Senhor, da Tua glória, Senhor, neste lugar, Senhor, onde essa pessoa está agora, com seus familiares, ó Deus, e principalmente da conexão com o Senhor, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai, que eu possa desaparecer nesse momento e que o Teu Espírito possa prevalecer através desse meio que é o TikTok, Senhor, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de anunciar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, Deus, aquele que precisa e que o Senhor quiser abençoar nessa noite, que possa permanecer até o final e ouvir esse estudo e ser abençoado pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, boa noite aí, Paz, Marcone, seja muito bem-vindo, todos aí que acessaram, deixa eu ver quem mais está aí, por enquanto só o Marcone, seja bem-vindo, meu irmão. Todos os demais que forem entrando aí, que estiverem assistindo, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tayana, Matos que entrou, todos que entrarem aí, sejam bem-vindos. Esse é o espaço que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aprendendo aí da palavra do Senhor no dia de hoje. Nós temos feito esse estudo aí todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 21h30, né? E esse primeiro estudo tem sido acerca da armadura do Espírito, tá? Começamos na segunda-feira aprendendo um pouco sobre a armadura, entendendo que essa armadura que o Senhor, da qual o Senhor fala, ela significa o preenchimento de Cristo em nossas vidas. Boa noite, Paz. Não está aparecendo o seu nome, mas seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Paz, seja contigo. Deixa eu ver aqui se aparece o seu nome para mim aqui. Não está aparecendo, só aparece user 1790 48753, né? Bom, mas seja bem-vindo de qualquer forma. Coloque o seu nome aí para eu poder saber quem é você, poder a gente está compartilhando juntos, né? Boa noite, Daiane, Deus te abençoe, seja bem-vinda a esse estudo, né? Esse estudo é para abençoar a tua vida nessa noite em nome de Jesus, amém? A Ana, oi Ana, é porque está aparecendo como user, né? Que bom, Ana, que você veio. Seja bem-vinda, minha amiga, em nome de Jesus, tá? Bom, então, esse estudo ele é sobre Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, tá? Mas nós já começamos... Obrigado, Marcone. Nós já começamos a falar desde a segunda-feira que trata-se do preenchimento de Cristo, né? Ou seja, Cristo vai sendo moldado na nossa vida, tá? Aprendemos também que esse preenchimento ele é
gradativo, ou seja, ele vai acontecendo dia após dia, e que também esse preenchimento ele é consistente, ou seja, ele acontece de uma vez para sempre. O que significa que a gente não veste a armadura e tira a armadura, como algo que você faz e depois desfaz. Não. Quando você passa pelo processo que nós estamos aprendendo aqui, que vai gerando Cristo em você, esse processo não volta atrás. Por quê? Primeiro, ele depende da sua fé. E nós vimos que essa fé da qual depende esse processo não é uma fé qualquer. Não é só falar com a boca, eu creio em Jesus, né, e confessar com os lábios. Não. Essa fé é uma fé que se manifesta em atitudes diárias que vão revelar se você está caminhando em justiça ou não. Se você realmente creu no Senhor Jesus, confessou o Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle em você, glória a Deus, você então passa a abrigar o Espírito Santo dentro de você. E esse abrigo do Espírito Santo na sua vida, ele começa a gerar sintomas, sinais. Nós vimos ontem os sinais que a presença do Espírito Santo começa a manifestar na sua vida. Primeiro, ele vai mudar a sua atitude, você vai ser uma pessoa mais humilde, vai reconhecer quem você é, vai se prostrar diante do Senhor, você vai se sentir incomodado pelo pecado, você já não vai ter mais prazer no pecado, você vai ser aquela pessoa que não revida mais, né, diante das brigas, né, diante das afrontas. Você vai ser aquela pessoa que tem fome e sede de justiça. Você será aquela pessoa que se esforça para trazer a paz para as pessoas ao seu redor, o pacificador, né? Você também será aquela pessoa que se alegra com a perseguição que agora começa a sofrer por causa da justiça, tá? Então, e além disso, você também começa a manifestar os frutos do Espírito na sua vida. O amor, a bondade, a longanimidade, enfim, todos os frutos que estão lá em Gálatas 5. Então, esses sinais, esses sintomas da presença do Espírito, eles mostram que a sua fé, ela é genuína, que você realmente crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e que você entregou a vida ao Senhor Jesus. Ponto. Esse é o primeiro e grande ponto mais importante. E aí nós vimos também que, já que é um processo diário, tá? Gradativo, diário, lá em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer o que? Não apagueis o Espírito, não apague o Espírito na sua vida. O que significa que você recebe esse selo do Espírito Santo, que é a garantia de que você agora é salvo, de que você, tá? Você recebe esse selo do Espírito sobre a sua vida, fazer com que esse selo não se apague, que a presença do Espírito Santo de Deus não se apague na sua vida, no caminhar diário. Você recebeu esse preenchimento do Espírito inicial, né? Esse selo do Espírito sobre a sua vida, mas agora o Espírito não pode se apagar. Como que a gente faz para que o Espírito Santo não se apague em nós? Você já se perguntou isso? Como que eu faço para que o Espírito Santo não se apague na vida? Para me manter cheio do Espírito, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta que vai nortear o nosso estudo hoje. Então já pega aí a sua caneta, seu papel, a sua Bíblia e vamos anotar, porque tem vários textos para você poder anotar, e com a caneta, seu papel, a sua Bíblia, e vamos anotar, porque tem vários textos para você poder anotar. E voltou agora. Amém, amém. Aconteceu alguma coisa que não sei, travou alguma coisa que a live caiu de repente aqui para mim, né?
Quem está online aqui, deixa eu ver. Marcone, Ana, Juvenal, seja bem-vindo, Juvenal. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Essa é uma live de estudo bíblico sobre a armadura do Espírito. Nós estamos estudando, você é muito bem-vindo. Gilmara, todo mundo que está aí presente na live, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar. Então pegue aí sua caneta, seu papel, sua Bíblia e vamos avançar. Porque a pergunta é: como fazer para se manter cheio do Espírito Santo diariamente e não apagar o Espírito? Tá? Essa pergunta ela é importante. Vamos lá. Porque ouvir esse mandamento, não apagueis o Espírito, é fácil, mas na prática, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz isso na prática? Vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é observar o que está no seu coração. Tá? O que tem ocupado a sua mente? Rodrigo, como que eu faço isso? Bom, você observa o que está ocupando o seu coração, a sua mente, por aquilo que sai dos seus lábios. Aquilo que sai dos seus lábios denuncia aquilo que está dentro do seu coração. Por quê? Mateus 12, 34 vai dizer o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, o que tem saído dos seus lábios? Passa a observar. Você é aquela pessoa que costuma falar palavrão o tempo todo? É aquela pessoa que fica fazendo contenda, fazendo fofoca o tempo todo? Maledicente, falando dos outros o tempo todo, discutindo, sabe? O que sai da sua boca denuncia. E também lá em Tiago, no capítulo 3, versículos 7 a 12, anota aí, Tiago 3, versículos 7 a 12, vai dizer o seguinte: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Preste atenção, o texto aqui não está falando propriamente da língua, ele está falando da fonte, tá? E o Senhor Jesus já tinha dito o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então a fonte daquilo que sai pela nossa boca é o nosso coração, é a nossa mente, tá? Paz, Jean, seja bem-vindo. Então, aquilo que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E ele está dizendo que o nosso coração, muitas vezes, ele pode ser uma fonte de água doce e água salgada. Ou seja, a gente precisa cuidar do nosso coração. Cuidar daquilo que está na nossa mente. Para quê? Para que assim a gente não apague o Espírito Santo. Tá? Então, primeira coisa, analisa, observa o que está no seu coração, através daquilo que tem saído dos seus lábios, da sua boca. Bom, o seu coração, ele precisa ser preservado, guardado, tá? Por que o seu coração precisa ser guardado, preservado do pecado, preservado do mal, tá? Para que o Espírito Santo não se apague em você. Porque o que está no seu coração, minha irmã, meu irmão, dirige a sua vida. Dirige a sua vida. Isso está escrito onde? Você tirou da cabeça, Rodrigo? Não. Isso está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha que coisa séria. Então, você analisa o que tem saído dos seus lábios.
tem sido água doce ou água salgada, água amarga? As suas palavras têm sido doces ou têm sido amargas? Ah, tem sido amargas. Eu tenho sido uma pessoa que fica murmurando o tempo todo. Eu sou uma pessoa que fica reclamando, que fica amaldiçoando, xingando palavrão, arrumando treta com todo mundo, fazendo fofoca. Isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que o seu coração está cheio de toda essa podridão, de toda essa rapina. Então você precisa limpar o seu coração, tá? Por quê? Porque se você mantém o seu coração sujo, o Espírito Santo de Deus não pode habitar dentro do seu coração. Então você acaba o quê? Apagando o Espírito, afastando o Espírito de você, afastando o Espírito Santo, porque ele não convive com sujeira, ele não convive com o pecado. Então, olha para o seu coração através do que sai da sua boca. Tem saído coisas boas? Amém. Isso é um sinal de que o Espírito Santo, ele encontra lugar em você para te preencher. Tem saído coisas ruins? É sinal de que você precisa ser limpo. Amém. Isso aí, Jean. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, a nossa boca, ela denuncia o que está dentro de nós. E a gente acaba demonstrando isso. Então, guarde o seu coração. Por quê? Porque é o seu coração que dirige para onde vai a sua vida. Amém? Bom, segunda coisa é que você, então, agora, consciente de que o coração é aquilo que você tem que preservar, o que você tem que fazer? Bom, eu quero preservar meu coração, eu não quero mais que sujeira nenhuma entre. Você já orou, já pediu o perdão do Senhor, confessou: Senhor, meu coração tem sido cheio do mal, do pecado. O Senhor te limpa, Ele limpa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Ele te livra desse mal. Mas aí agora, o que eu faço? Eu deixo a casa vazia, né, adornada, para que volte 7 espíritos piores do que estava antes? Não. O que você tem que fazer? Escolha bem, preste atenção, escolha bem o que você vai assistir com os seus olhos ou o que você vai ouvir. Por quê? Quais são as portas do nosso coração? Os nossos olhos e os nossos ouvidos, tá? E você tem escolhido, tem selecionado bem aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem ouvido? E aí? Aquilo que você tem lido, aquilo que você tem visto na internet, os videozinhos que você tem assistido no TikTok, em outras plataformas, né? Aquilo que você tem ouvido, as músicas que você tem ouvido, as conversas que você tem ouvido. E aí? Isso tudo é o que vai o quê? Encher o seu coração. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz para nós o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Mantenha os seus olhos fixos nas realidades do alto. E olha que eu vou te falar, a gente às vezes perde muito tempo olhando para as coisas aqui, ó, dessa terra. Coisas que muitas vezes apagam o Espírito Santo na nossa vida, porque são coisas que não tem nada a ver com a realidade do alto, coisas pecaminosas, coisas do mal. E ele continua dizendo: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que é que tem estado diante dos teus olhos? Preste atenção. Pois vocês morreram para essa vida. Meu irmão, minha irmã, lembra, você entregou sua vida, você morreu para esse mundo. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado e ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem mais nada a ver com esse mundo.
Esse mundo para você e para mim morreu, acabou. Os seus olhos precisam estar fixos em Deus, precisam estar fixos no Pai, precisam estar fixos em Cristo, o tempo todo olhando para Cristo. Olhou para a direita, Cristo. Olhou para a esquerda, Cristo. Para frente, Cristo. Para trás, Cristo. Para cima, Cristo. Os seus olhos têm que estar fixos em tudo que leva você para perto do Senhor Jesus. E assim você mantém o Espírito Santo dentro de você. Olha o que você tem observado. Faz uma análise. O que você tem visto na internet? O que você tem visto na televisão? O que você tem ouvido no rádio? Que músicas você tem ouvido? Eu não vou entrar aqui no mérito de falar sobre música secular, música, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, se é certo, se é errado, não é isso. Mas você precisa entender que se uma música, ou se um programa, um filme, ele te afasta, ele apaga o Espírito Santo na tua vida, é melhor você deixar de lado, tá? Terceiro ponto, e aí, antes de falar desse terceiro ponto, tem um segredo importante que eu quero contar para você, tá? Quando a gente está vivendo, as coisas desse mundo, elas vão nos bombardeando, porque a gente está vivendo nesse mundo, né? E aí, fatalmente, você acaba olhando para as coisas que estão ao redor, né? As tentações vêm diante de você, né? Você vê uma coisa na televisão que você não queria, você assiste um programa e aquele programa não te faz tão bem, apaga um pouco o Espírito em você. Como que a gente faz para ir repondo rapidamente o Espírito Santo na nossa vida? Efésios 5, 18 e 19. Olha o que está dizendo lá. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Então, meu irmão, minha irmã, se você está no seu dia a dia lá, e você está sofrendo os bombardeios que a gente sofre, o bombardeio da carne o tempo todo, do mundo, do pecado, do diabo, a gente sofre os bombardeios para ir apagando o Espírito Santo em nós. O que você tem que fazer? Louva o Senhor. Cita um salmo, vai cantando, canta sozinho, adora o nome do Senhor, adora Jesus, vai louvando, louva o Senhor. Lembra de uma canção, canta aquela canção. Senhor, grande é o Senhor, louvado seja o teu nome. Lê um salmo, pega lá a Bíblia, lê o salmo 1, 2, sei lá quanto. Mas você vai se repondo o Espírito Santo na sua vida ao longo do dia. Isso que eu estou falando é ao longo do seu dia. Tá na condução lá, indo para o seu trabalho, dirigindo o carro, né? Veio aquele cara, te fechou, o seu sangue esquentou e você e falou alguma coisa e de repente pensou mal daquele cara, xingou ele no seu pensamento. Isso vai apagando o Espírito Santo em você. O que você faz para repor? Louva o Senhor. Vai cantando. É a palavra que está dizendo, não sou eu que estou inventando não. Vai cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, vai louvando ao Senhor de coração, de verdade, e o Espírito Santo ele vai preenchendo você, ele vai preenchendo você, ele vai enchendo o teu coração novamente, amém? Então isso é um segredo muito importante para você, durante o dia, ao longo do dia, não perder a unção do Espírito sobre a tua vida, amém? Bom, e aí você está pronto para o próximo passo, que é o quê? Mantenha sua mente ocupada com Cristo. Lembre-se, você está num ambiente hostil. Nós estamos num ambiente de guerra. Lembra que Paulo falou em Efésios 6? Olha o que ele fala, ó. Vistam todas a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, né? Contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, nós estamos em guerra. Preste atenção, você está em guerra.
Satanás não está brincando de ser diabo contra você. Ele está numa batalha contra a sua vida. Ele quer ceifar a sua vida. Então, minha irmã, meu irmão, não brinque de ser crente. Não brinque de ser servo de Deus. Você está em guerra. Então você tem que se manter concentrado. Concentrado em Cristo. Filipenses 4:8 vai dizer o quê? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Mantenha sua mente fixa, concentrada em Cristo, concentrada no reino. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino, mantenha seus olhos fixos em Cristo e você com a sua mente concentrada em Cristo. Não abra mão disso, não abra mão disso. Quarto ponto, desenvolva a prática da oração contínua. Meu irmão, minha irmã, eu acho que um dos maiores desafios para nós é a vida de oração e leitura da palavra. O cristão médio, ele não ora. O cristão médio não lê a Bíblia. Faz uma pesquisa. Talvez eu esteja falando com você e você seja uma dessas pessoas que tem dificuldade de ler a Bíblia. Ou que tem dificuldade de orar, não sei. Mas faz uma pesquisa com quem é crente e você conhece. Faz uma perguntinha assim para ele assim. Meu irmão, minha irmã, você costuma ler a Bíblia com frequência? Qual é a frequência que você lê a Bíblia? E você vai se espantar. A pessoa vai falar assim, eu leio uma vez por semana, quando eu estou no templo, eu leio a Bíblia. Eu leio de vez em quando, quando me dá vontade eu pego a Bíblia. Meu irmão, a palavra de Deus ela é para ser lida todo dia. Oração. Faz a pergunta, quantas vezes você ora por dia? Mas, irmão Rodrigo, a gente tem que orar o tempo todo? Será que a gente tem que ficar orando o tempo todo? Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 17 ao 19, que é o contexto do não apagueis o espírito. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Uma das maneiras mais fáceis de apagar o espírito é porque você para de falar com ele. O Espírito Santo está aí do seu lado agora. Você sabia disso? Mesmo que você não esteja rodopiando, né? E sapateando, não. O Espírito Santo está aí do seu lado. Boa noite, Luísa. Seja muito bem-vinda. O Espírito Santo está aí do seu lado. Agora, nesse exato momento. Não duvide disso, creia, ele está aí. E eu pergunto para você, quantas vezes você parou hoje para conversar com ele? A palavra de Deus diz para nós que nós temos que orar sem cessar. Sem cessar. Nunca pare de orar. Nunca deixe de orar. Por quê? Porque esse diálogo, a oração que é esse diálogo com Deus, ela pode e deve acontecer a todo momento, sabe por quê? Porque todo tempo o Espírito Santo ele está do seu lado te chamando para a oração. Ele está te convidando para a oração. O Espírito Santo está todo tempo junto com você, falando assim, vem conversar comigo. Vamos conversar um pouquinho, fala comigo. E às vezes ele coloca uma lembrança na sua mente. De repente você está fazendo alguma coisa e tal, eu estou mexendo aqui nas minhas coisas, eu lembro do Marconi. E eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do Marconi nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor o abençoe. Eu não sei o que está acontecendo com ele agora. Vai de encontro a ele, visita o teu filho, abençoa ele em nome de Jesus. Sabe? E aí, de repente, naquele momento, o Marconi, ele está passando por uma situação complicada, ou algo iria acontecer com ele, mas você intercedeu por ele, por quê? Porque você deu ouvidos à voz do Espírito Santo.
Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo fala com você o tempo todo. Nós precisamos aprender a ouvir e entender e responder à voz do Espírito Santo. Oração é diálogo e nós precisamos desenvolver a prática da oração contínua. Sentiu vontade, lembrou de alguém? Ora, não importa onde você esteja. Está dentro do ônibus, ora. Está na condução, ora. Está na rua, está na fila do banco, está no supermercado. Ora. Fala com o teu Senhor. Ele está o tempo todo com você, ansiando, desejando por estar conversando contigo. E aí, meu irmão, minha irmã, Ele está sempre te chamando, não ignore isso, tá? Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A oração que você faz, ela pode ser a resposta ou a provisão para alguém em algum lugar. Sabe? Então, se você se lembra de alguém, a qualquer hora, intercede por aquela pessoa. Amém, Ana? O Espírito Santo tem te usado. E é assim mesmo que tem que ser. Assim mesmo. A hora que o Espírito Santo fala no teu ouvido, fala com ele. Interceda por ele. Isso vai promover uma coisa chamada sinergia, que é quando você e o Espírito Santo começam a caminhar e trabalhar juntos. Você começa a cooperar com o Espírito Santo na obra. Ali, vocês dois juntos, em sinergia. É a mesma sinergia que existe entre Cristo e o Pai, né? Ele fala assim: eu não faço nada que o Pai não queira, eu só faço a vontade do meu Pai. Ele que está operando em mim. Ou seja, é um trabalho conjunto, mútuo, entre você e o Espírito Santo, quando você dá ouvidos e você dialoga com o Espírito Santo o tempo todo. Você está ali o tempo todo, conectado, ligado, e assim o Espírito não se apaga em você. Se você para de orar, o que acontece com o Espírito? Ele se apaga, ou seja, você se afasta da presença do Espírito Santo, você para de ouvir a voz dele. Por quê? Você não está falando? Imagina se você estivesse caminhando junto com alguém e a pessoa te ignora o tempo todo, não conversa com você. Você que é casado, você que é casada, ou você que mora com seus pais, ou o que quer que seja, ou com um irmão, não sei. Imagina se essa pessoa com quem você mora parasse de falar com você. Simplesmente parei de falar. Só falasse com você uma vez por semana. Como que você ia se sentir? Deslocado, né? Dessa pessoa. É assim que o Espírito Santo muitas vezes se sente em relação a nós. Quando a gente só tem tempo para falar com Ele no final do dia. Uma vez por semana. Então ore. E quando você ora, você precisa aprender a se deixar controlar pelo Espírito Santo de Deus. Nós já vamos terminar a live. Esse é o último ponto aqui. Se deixe controlar pelo Espírito Santo. Por quê? Quando você fala com ele, ele vai falar com você também. E sabe por que você precisa se deixar controlar? Isso está lá em Gálatas 5, 16 ao 18 e versículo 25. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Lembra que eu falei que o pecado ele vai insistir, porque ele está na tua carne ainda. Enquanto nós não formos transformados, ele está aí na tua carne. Enquanto você está nessa carne, o pecado vai insistir para tentar roubar você da presença do Pai, desviar você da presença do Pai. Mas você, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, você não vai satisfazer o desejo da carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Você tem vontade de viver, você tem vontade de fazer... Desculpa, Leandro, não tem como deixar o pessoal entrar na live agora por causa do tempo. Você tem vontade de fazer a coisa certa,
mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque a carne fica brigando o tempo todo, então você precisa deixar ser guiado pelo Espírito. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vê aquilo que você não vê. Ele ouve aquilo que você não ouve. E ele sabe aquilo que você não sabe ainda. Então, não hesite em obedecer o Espírito Santo. Agora, tudo que nós falamos até aqui são medidas defensivas. Percebe? Que nós estamos falando de coisas para a gente não permitir que o Espírito Santo se apague em nós, né? A gente vai se defendendo do mal, do pecado e tal. Mas, por que a gente precisa se defender? Porque agora as forças do mal, elas vêm para lançar ciladas contra você. Todo dia, ciladas contra a sua vida. E como que a gente faz para identificar essas ciladas? Esse é o tema do estudo de amanhã. Nós vamos aprender a identificar as ciladas que Satanás arma contra a nossa vida e a gente vai aprender a se proteger dessas ciladas no nome de Jesus. Então eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela vida de cada um que passou aqui pela rolagem, em especial o Marconi, que está aí lutando, me ajudando aí, trabalhando. Muito obrigado, Marconi, que Deus te abençoe. A Ana, Deus te abençoe. A Luísa, que também entrou. Quem mais? Teve mais uma pessoa que entrou aqui, que eu não lembro exatamente. O Jean, isso, Jean que entrou, seja bem-vindo. O Jean. Deixa eu ver quem está online aqui agora. Bitas, seja bem-vindo. Cláudia, Eloy também. Seja muito bem-vindo. Esse estudo nós temos feito todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 21h30 até as 22 horas, tá? Então, amanhã você está convidado a estar aqui novamente para nós darmos continuidade. E aí nós vamos entender amanhã quais são essas ciladas que o diabo arma contra nós, que o mal arma contra nós e como que nós vamos nos proteger. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Pai, eu te louvo por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui de desfrutar, Senhor, da tua palavra. Foi um prazer maravilhoso, Senhor, falar da tua palavra aqui, aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Daquilo que o Senhor faz na nossa vida, daquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor dê uma bênção especial para cada pessoa que entrou nessa live, nessa noite. Pai querido, que o Senhor possa manifestar a tua glória na vida de cada um, Senhor, daqueles que ajudaram, que participaram. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa ir de encontro a cada um e que essa palavra permaneça no coração deles, Pai. Eu oro assim, te pedindo isso e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amanhã nós estaremos juntos novamente a partir das 21h30 e eu tenho certeza que o Senhor vai te dar um fim de noite abençoado e um dia de sexta-feira também abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.